Muito bem, sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos. Hoje a ideia é a gente continuar o nosso segmento aqui de migração, mas dessa vez eu quero fazer um pouquinho diferente. Nos vídeos anteriores a gente estava fazendo essa parte aqui do tutorial, explicando, montando todo o exercício. Dessa vez eu quero fazer mais uma explicação sobre o porquê a gente está fazendo essas etapas, como que o tutorial aqui é desenvolvido, até para que vocês possam participar e executar isso logo em seguida também. Esse laboratório aqui em específico é o laboratório número 2 do treinamento do HCCDP Cloud Migration, e a ideia é a gente migrar um banco de dados aqui, né? Uma ideia de um MySQL que estaria no nosso ambiente on-premises. Novamente aqui é claro que é tudo simulado que a gente está fazendo, mas a ideia é basicamente essa. Então aqui uma parte muito interessante é o princípio, né? A ideia da migração do banco de dados ela é necessária porque muitas vezes uma empresa que já inicia, que já tem esse tipo de solução, não tem muitas vezes o tempo ou muitas vezes a demanda muitas vezes para criar um banco de dados se é temporário ou muitas vezes migrar com uma situação às vezes que vai tomar mais tempo para isso, e a gente tem que decidir qual a alternativa mais adequada. Seria migrar, por exemplo, via DRS, o Data Replication Service. A gente vai utilizar de repente uma solução offline como o Data Express para poder enviar os dados e depois fazer um sync. Tudo depende de timing, qual a largura de banda que a gente tem disponível para isso, então dá para ter algumas avaliações aqui também. Esse tutorial ele começa basicamente como todos os anteriores e que a gente já trabalha. Então, basicamente, você recebe uma conta, você tem ali o seu sandbox, o seu usuário e a sua senha. Lembrando que cada usuário tem uma senha diferente, então atentem-se a isso também. E, inclusive, essa parte é muito importante na hora da entrada do exercício, tá? Geralmente o pessoal esquece aqui com relação a essa etapa de login do usuário, acaba tentando usar o Huawei ID aqui, e se você não apertar isso, a informação não vai dar certo. Então, normalmente só se atentem a esse detalhe. Muito bom. Depois que a gente vai fazer isso, a gente vai criar uma instância do RDS. Tá? Então, a criação da instância é o mesmo processo que a gente fez, por exemplo, no laboratório de migração de um servidor. Eu crio um servidor, depois eu tento replicar isso para verificar o que estava acontecendo. Nesse caso aqui, o RDS ele vai ter algumas características bem simples. Então, a gente vai colocar o nome dele de Data Transfer. Eu tenho aqui a versão dele da sua engine, MySQL 5.7, Database Single, Pay-Per Use, tudo em Singapura, como a gente também faz aqui no caso. A região e a AZ já estão definidas novamente. Eu tenho aqui uma parte bem importante, tá? Que é o General Purpose para esse serviço, então só verifiquem isso daqui. Não precisa ser necessariamente o mesmo tamanho, mas tem que ser General Purpose para o propósito da solução, tá? Então se atentem a isso também. Armazenamento 40 GB, diz que encryption não é necessário. A VPC aqui, novamente a mesma VPC de nome que a gente criou lá no exercício de migração de servidores, então se atentem a selecionar esse recurso também. Database Port 3306 e Password, que aqui é um exemplo, tá? Você não precisa colocar essa mesma senha que está aqui, mas ela tem que ter os mesmos requisitos de complexidade. Então, no quantidade de caracteres, maiúscula, minúscula, caractere especial, tudo isso tem que ser seguido. Então, talvez copiar essa seja uma opção mais fácil para isso também. Lembrando que qualquer passo que não aparece aqui, você simplesmente pula, tá? Você não precisa mexer nessa parte e pode seguir. Inclusive, se a interface mudar, normalmente o serviço acaba mudando, a interface acaba sendo trocada a cada poucos meses. Então, se isso acontecer e a tela que aparece aqui para nós, por exemplo, for diferente, não tenham medo. Vocês podem simplesmente seguir com aquilo que parece muito igual ou que não modifica o exercício em si, tá legal? Se alguma coisa der errado, a gente normalmente dá um passo atrás, testa de novo e segue dessa maneira. Muito bem? Próxima parte, a gente vai fazer aqui o teste do banco de dados. Então, o que ele chama aqui de Running Database Performance Test Script é basicamente entrar nesse recurso para a gente testar o que está acontecendo ali. Então, nessa parte aqui, a gente tem os nossos recursos novamente. A gente tem a parte do nosso ECS, então tem uma instância ali para isso, e ela tem o Elastic IP. Então você vai pegar esse Elastic IP, novamente igual ao exercício anterior que a gente fez, vai fazer um SSH root nesse Elastic IP aqui, e a gente vai entrar nesse recurso, tá legal? Ele tem a senha aqui também, se eu não me engano, que está marcada aqui na instrução para você acessar o recurso, mas caso vocês não tenham, vocês podem procurar. Ah, tá aqui embaixo, cloud12 asterisco não, é hashtag cifrão, tudo bem? Só para tomar isso. Maravilha. A outra parte importante, a gente vai importar o test data aqui para fazer esse load, mas toma cuidado porque aqui você precisa substituir a parte do Elastic IP. Tudo bem? Então toma cuidado para você substituir aqui o comando com o private IP address da ECS para que isso aqui funcione. Então só se atente a esse detalhe para que não aconteça nenhum tipo de erro. Tudo bem? Toda essa parte aqui é bastante simples, é o mesmo comando que a gente fazia via terminal, igual no exercício anterior também, então é mais uma questão de aguardar e verificar isso.
E a próxima parte, claro, é a gente verificar aqui que está tudo funcionando. Então, verificar a parte de throughput, read, write, e até mesmo verificar, por exemplo, se as partes como security group estão funcionando. Porque se não tiver, por exemplo, você não vai conseguir se comunicar com esses recursos e tudo mais. Então, é uma outra etapa de verificação bem relevante. Aqui a gente vai fazer de novo o SSH root no Elastic IP daquele recurso e a gente vai verificar aqui a utilização dessa solução. Então, tudo bem, a gente está vendo aqui, ó, MySQL, tudo bonitinho, tem quanto que está consumindo ou não está consumindo nesse caso, tá legal? E todos esses passos aqui, novamente, são para verificar isso. Até aqui a gente só basicamente criou o recurso e a gente está verificando se ele está funcionando. A próxima parte é a etapa de migração em si. A etapa de migração agora significa o quê? Que eu vou pegar uma parte de origem e eu vou levar para um destino. Então, normalmente, quando eu tenho um destino que pode ser um banco de dados, eu posso fazer uma estratégia de fan-out, em que eu mando essa informação tanto para um banco de dados quanto, por exemplo, para um OBS, outra solução mais de backup nesse sentido, mas dá para a gente verificar algumas alternativas aí diferentes. Tudo bem? Para isso, a gente vai utilizar um servicinho conhecido como Data Replication Service. Ele é um dos serviços dentro dessa família de migração que a gente pode utilizar. Tem o Data Express, como eu falei também, o Data Replication Service, tem para a parte de objetos. Você pode fazer o upload na mão também nesse sentido, mas, de novo, tem serviços específicos para auxiliar nesse tipo de cenário. A gente pode pensar, inclusive, em soluções que vão envolver até um Direct Connect mais à frente, caso você precise de uma largura de banda dedicada e tudo mais, que poderiam ser importantes aqui também. Tá legal? Na parte de criação do recurso aqui tem as nossas características, então região Singapura, o task name eu vou colocar como data transfer para isso, vai ser para a nuvem, isso é muito importante, né? O destino aqui ela é muito relevante para isso, até por uma questão de custo, que a gente pode pensar que dados que estão entrando na nuvem não tem custo, mas dados que estão saindo teriam, então isso vai impactar na etapa de FinOps mais à frente também. Tipo de Destination Engine MySQL, Network Type Public Network, que é aquela VPC que a gente está utilizando também para o nosso recurso, ela vai ter comunicação, de novo, para permitir esse tipo de coisa. Destination Database Instance, a gente vai selecionar a instância que a gente já tinha acabado de criar. E o Instance Access vai ser de leitura e de escrita, tudo bem? E uma parte muito importante é isso daqui. O tipo de migração, ele é full mais incremental. Isso significa basicamente que eu vou migrar a totalidade desse banco, mas ao mesmo tempo, se existir alguma etapa incremental depois, eu quero que esse banco também replique isso para mim. Isso significa que você pode utilizar o serviço não como uma ferramenta apenas de migração, mas como uma ferramenta de manutenção para que o que acontece, por exemplo, no seu banco que ainda está on-premises, seja replicado para a nuvem, ou que está numa nuvem seja replicada para outra, em duas regiões, qualquer solução que o Data Replication Service aqui suporte para você. Tudo bem? Então aqui novamente tem a nossa telinha do que a gente está selecionando, as características, né? O to the cloud ou out of the cloud, como eu falei, que vai impactar na parte de custo também, as características que a gente tinha selecionado, full incremental ou apenas full, read e write. Aqui a parte de características de source e destination dos bancos de dados, então a parte de IP address ou domain name, caso exista, porta 3306, o root, que é o username, a senha que a gente já tinha da própria parte do banco lá. SSL Connection, vamos desligar, geralmente você não precisa de SSL para esse recurso, né? Então é uma questão de segurança que é muito importante aqui para isso. E tem um botãozinho de Test Connection para verificar se aquilo está funcionando. Aqui o cuidado é, esse botãozinho pode levar um pouco mais de tempo, mas você pode apertar e falar, vixe, não está funcionando, mas pode demorar 3, 5, às vezes 7 minutos, então fique tranquilo com isso, só verifique se realmente aquilo ali está funcionando, se você não errou nenhuma parte anterior para dar continuidade a isso também. Tá certo? Então aqui ele vai aparecer como esse teste successful aqui, perfeito. E de novamente na parte de destination, na parte de destination é a instância que a gente acabou de criar o banco de dados, então novamente é root, o password aqui é aquele que a gente criou, pode não ser esse se você modificou, então tome cuidado com essa informação aqui também. E novamente fazer o test connection para aquele recurso, então vai marcar novamente successful se tudo que a gente fez aqui está correto. Depois disso, a gente vai fazer a parte de migração. Então, a etapa de migração significa que a gente vai começar a ter a etapa de envio da informação, né? O envio dos dados de um lado para o outro. Então, a gente vai fazer aqui a etapa de migrate object, migrate para esse recurso, tá legal? Aqui é uma parte importante, tá? Ele vai colocar que o DRS não checa a sua força de senha, então a complexidade, número de caracteres, esse tipo de coisa. Não tem problema. Novamente, a gente pode pular isso, é só um exercício. Mas, na vida real, é claro que a sua senha deve seguir aí os padrões de segurança mais adequados. Quanto mais caracteres, melhor. Segurança e tudo mais que a gente pode aplicar para esse recurso. Tudo bem? Depois disso, a gente vai acompanhar essa task. Então, depois de seguir aquilo ali,
Naturalmente vai levar um pouco de tempo, então da mesma forma que a gente migrou, por exemplo, a parte de ECS, leva alguns minutos, é completamente natural, depende do tamanho do recurso, claro, se for uma parte incremental, ou se for da parte full, é claro que vai tomar mais tempo também. Depende muitas vezes da largura de banda que você tem dedicada para essa comunicação, então aqui a gente está simulando de um on-premise, certo? De repente a largura de banda total que você tem ela é pequena, porque a migração não está ocupando muita coisa ainda, então o tanto de dado que você pode enviar para a nuvem não é tão grande ainda também, e isso pode tomar mais tempo do que o normal para que isso funcione. Tá? Então fique atento a essa parte aqui também. Aqui algumas informações, então, ó, Destination Database Storage Space, que vai ter alguns parâmetros, se os clocks estão sincronizados, Collision Server e tudo mais, tá? Então, a gente pode prosseguir quando todos eles estiverem finalizados e passage aqui marcadinhos. E a gente vai de novo depois comparar a parte de alguns parâmetros, tudo bem? Naturalmente, algumas coisas, quando a gente está fazendo esse processo de migração, elas vão ter algum tipo de inconsistência, diferença, isso é normal. Aqui, principalmente porque a gente está falando de migração, então tem algumas coisas que não vão bater mesmo. Se a gente está falando de migração, às vezes, que envolvem duas ou mais diferentes engines, pode ser que isso apareça ainda mais, porque existe alguma coisa que talvez não seja comparável de um lado para outro, então isso não aparece do jeito que a gente esperaria. Mas é claro que a gente consegue corrigir isso mais à frente. Então, é um processo que inicialmente ele vai ser mais automático, mas depois a gente vai fazer um double check, verificar se está tudo certo, questão de funcionamento. Eu quero ver o troubleshooting desse serviço, se ele consegue aguentar, por exemplo, a carga depois de crescimento vertical, crescimento horizontal que seja, entre outras ferramentas de monitoramento que a gente vai ter ali também. Tá legal? Depois de fazer tudo isso, a gente vai confirmar essa task e colocar um start time, tá legal? Isso aqui é importante porque muitas vezes você pode falar que eu quero fazer esse tipo de migração por um período específico. Então, isso aqui vai começar na segunda-feira, por exemplo, tal horário, que é a melhor parte para mim, ou vai começar no final de semana, porque eu sei que vai demorar o final de semana inteiro. Então você consegue mais ou menos setar o tempo exato que você quer que esse tipo de coisa aconteça. Tá legal? Aqui algumas recomendações, notices, né, do DRS, então é bom a gente verificar esse tipo de coisa, a parte de billing, quando vai aparecer ali também, tá? Novamente, tudo isso é bem legal, mas a recomendação é que a gente converse muitas vezes com o próprio arquiteto quando isso acontece, porque a gente tem uma noção de, não só dos gastos em si, mas o que está acontecendo, como que isso vai aparecer na minha fatura mais à frente, essa questão do data out barra data in, que você pode ter alguma dúvida também nesse caso, tudo para que fique o mais claro possível para todos os clientes, a gente consiga trabalhar da melhor forma possível aqui também. Tá legal? Novamente, a parte de migração full ela vai ser a parte inteira desse banco, como se não tivesse nada de informação, e a parte incremental significa esse delta, essa diferença que vai existir quando a gente continua utilizando um banco, né? Se você continua, se você para, na verdade, de utilizar o banco no momento da migração, não é necessário fazer incremental, porque o banco ele vai ser migrado na totalidade e não tem diferença depois que você faz isso. Se o banco ele continua sendo usado, continua tendo escrita, aí esse delta que eu estou falando é que vai ser incremental para esse serviço, para essa ferramenta. Tá legal? Depois disso, a gente vai verificar a questão de validade, então para verificar se a migração foi bem concluída e tudo mais, que é uma coisa bastante importante, né? Porque imagina que pode acontecer algum tipo de problema durante esse caminho e tudo mais. E aí aqui a gente vai fazer esses passos para verificar esse tipo de coisa. Então vamos criar essa parte de comparison task aqui, testar toda essa parte e tudo mais. E novamente verificar a parte de utilização do CPU e capacidade de escrita e leitura durante o processo de migração incremental. Tá? Então, já que ele migrou full, agora que está no incremental apenas, eu quero verificar como que isso aqui está performando e utilizando. Então, a gente vai fazer umas queries aqui, tudo bonitinho. E aí, depois, claro, a gente vai fazer a etapa de stop do serviço. Então, imagina que você queira parar, eu quero fazer a virada de chaves completa. Como é que eu faço isso? Bom, normalmente você teria que parar o banco original, aí você deixa ele alinhar, fazer o sync completo, aí você faz você desliga a chave efetivamente para começar a utilizar do outro lado. Então, basicamente é isso que a gente vai querer testar aqui também nessa solução. Tudo bem? Aqui a gente continua com a parte de migração do serviço, verificando e tudo mais, para acompanhar tudo isso que a gente fez. E aí no finalzinho a gente vai fazer somente o exit ali da CLI para testar essa parte final. Tá legal? Normalmente é um exercício bastante simples, ele pode parecer longo, né? A gente tem ali os 150 minutos, mas é um exercício bem direto, bem tranquilo que a gente acompanha para solucionar essa parte. Tá legal? Eu acompanho vocês nos próximos exercícios também, a gente vai falar depois da parte de containers na migração, fazendo mais ou menos esse mesmo esquema para que vocês consigam executar isso daqui. Eu encontro vocês na próxima.